E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Pero e mais uma vez vamos jogar aqui com o nosso querido Japão, Civilization 6. Agora vamos esperar o jogo carregar e já vamos iniciar a partida. Bom, começamos aqui de volta a nossa partida, pagamos como a expansão aqui, Tóquio e Fukuoka, as mais novas cidades do Império Japonês. Bom, no último vídeo constituímos uma aliança com a China e com a Inglaterra e por incrível que pareça o Brasil está tendo boas relações conosco. O problema é, o Brasil está tendo boas relações conosco, no entanto os nossos aliados não. Então o que eu pretendo? Aqui ó. Como os nossos aliados estão de mal com o Brasil, eu não vou constituir nenhuma aliança ou amizade com o Brasil, que eu não quero, quando essa aliança acabar, nos 30 turnos que ela durar, os meus aliados deixem de, vamos dizer, gostar de mim, deixem de ter algum tipo de confiança, porque eu sou aliado de um inimigo, entendeu? Então vamos ficar tranquilo, vamos ignorar que o Brasil está meio amigável. E aqui em Fukuoka vamos fazer a primeira mina de ferro daqui. Eu acho que eu não tenho ferro, eu só tenho cavalaria. Exatamente. Kyoto, vamos construir o grande farol. Eu queria ter feito isso antes, se a Inglaterra não tivesse me trollado com essa maravilha. Faltava um turno, Inglaterra, um turno! Vamos lá. Vamos passar. Sai desse aqui, eu não quero ficar recebendo essa notificação toda hora. Eu já entendi que eu não consegui fazer a maravilha, não precisa ficar me jogando na cara, jogo. Tá, o que eu pretendo fazer nesse episódio de hoje? Além de construir mais uma maravilha mundial, eu pretendo, primeiro, fortalecer minha ciência. Infelizmente, pela quantidade pouca de cidades no começo do jogo, eu me atrasei um pouco com a questão de ciência. Nada que eu não consiga recuperar, dá pra recuperar. Mas eu preciso também melhorar uma outra coisa, meu exército. Meu exército é muito fraco e para isso eu vou melhorar minha economia. Acima de tudo, porque se eu não investir na economia não dá para eu manter o exército bem. Só que eu fico contente que pior que eu tá a Inglaterra. Olha o exército desses caras, velho. Meu Deus. Ainda tem guerreiro, tá ligado? Meu guerreiro aqui, a hora que eu conseguir aquele ferro, eu acho que eu vou voltar ele, vou trocar ele pelo lanceiro. Pera aí, tive uma ideia. Vem cá, pra gente continuar fazendo aquela... Tá vendo aqui, ó? Eles querem fazer isso, eles estão com coluna aqui pronto pra passar. Se eu tirar aquele guerreiro dali, é a justificativa que eles queriam. Eles vão passar, vão caçar algum lugar para cá, principalmente aqui para baixo, e vão colonizar uma cidade. Vamos fundar uma cidade, perdão. Certo, é isso. Bom, eu espero as formalidades. Eu espero que vocês estejam bem, meus caros camaradas. E aqui nessa partida, tô com pouco espaço para fundar cidades. Não que isso seja um grande problema, mas ainda assim, né? Pera aí. Cadê a minha carruagem pesada? Vem pra cá. Então não vai pra frente não. Fukuoka. Eu acho que eu depois vou fazer esses caranguejos. Aqui em Tóquio também. Tóquio vai ter uma vantagem que eles vão conseguir pérolas, que é um item de luxo que eu aparentemente não tenho. Então isso vai dar muita vantagem quando a questão é serviços. Deixa eu colocar a muralha antiga pra Fukuoka ter algum tipo de defesa, que por enquanto eles não têm. Eu fico dependendo dessa cavalaria, no caso esse cavaleiro, né? Então vamos prosseguir. Então galera, no vídeo passado eu não coloquei as animações tanto da China quanto da Suméria pelo simples fato que ficou muito grande o vídeo, ficou 41 minutos. Então nesse, se o tempo assim permitir,
Eu também eu vou ver se dá para eu colocar as animações deles tranquilinho, tá? 41 minutos de vídeo. Ficou muito longo. Mas não tem problema não. Vamos prosseguir. Aqui, eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo, a gente ia ver Tóquio ainda. Engraçado que ela foi a quarta cidade, né? Eu acho que ia vir Nara ou Nagoya, outras cidades que nem no Civ 5, mas não, veio uma outra ordem, não tem problema não. Bom, para quem nunca ouviu falar do Hojo, o Hojo Tokimune, no Japão, ele foi um líder de um shogun, né? Ele ficou muito famoso no Japão por repelir a investida dos mongóis pelo norte do Japão, que teve essa. Os mongóis não só invadiram a China, como eles invadiram o norte do Japão, então ele conseguiu repelir isso. Só que ele é muito antigo, era a época ainda do shogunato, o Japão não estava unificado, eram vários shoguns que dividiam o Japão. É quase como se fosse um feudalismo, só que a diferença é que nos shoguns eram como se fossem países independentes que ficavam brigando entre si. Os japoneses ficavam se matando desde aquela época. Agora, no quesito, tipo, ele era um budista, é irônico que eu fiz o shintoísmo, mas o Hojo era um budista. E ele é um dos líderes que eu diria mais conhecidos quando a gente fala em shogunato. Que no Shogun a gente teve a Oda Nobunaga, que era o líder lá do Civ 5. Só que acho que eu não vi em nenhum momento no Civ algum imperador japonês. Que os imperadores tipo, foi praticamente uma monarquia constitucional. Então, tipo, quem teve mais destaque foram os primeiros ministros. E como no Japão não teve tanto destaque os primeiros ministros, né? Aqui, ó, samurai. É isso aqui que eu quero. Vamos lá. Defende. Eu acho que se eu tiver a tecnologia, talvez vou construir alguma universidade. Eu queria que Kyoto fosse maior para eu poder construir um campus nela, porque Kyoto tá precisando. Minhas tropas só estão de passagem. Eu tô bloqueando. Na verdade, não estão de passagem. Eu tô bloqueando a passagem. É different. Vamos lá. Eu vou para Salvador porque Salvador me dá ciência. E do jeito que eu tô aqui, eu preciso de ciência. Perdão, vamos lá. Construtor. Aqui, ó. Vamos melhorar o guerreiro. E esse espadachim, quando eu descobrir essa tecnologia, ele vai para samurai. Nós vamos ter os primeiros samurais do Império Japonês. E eu acho que aí eu vou só meter samurai na veia mesmo, que samurai é apelão demais. É uma unidade, não que eu diga que ela fosse extremamente OP, mas ela é muito forte, muito forte. Porque o bônus do samurai nesse jogo, no Civ 6, é o mesmo bônus que o Japão tinha no Civ 5. Se você deixar o samurai com o mínimo de vida possível, ele ainda assim vai dar o mesmo dano se ele estivesse com o máximo de vida. Ou seja, não adianta se você deixar o samurai enfraquecido, que ele ainda vai ter o mesmo dano, a mesma força. Era basicamente o que o Japão tinha no Civ 5, só que isso tornava o Japão um país bem, eu diria, apelão. Muito OP. Bom, Fukuoka vai construir um campus. China. Boa. Não quero ter relações ruins com a China, então uma aliança aí. As alianças duram 30 turnos. E automaticamente quando acaba a aliança, acaba as declarações de amizade. Mas não tem problema não, a gente renova a aliança sem problema nenhum. E curiosidade histórica, a maior aliança da história do planeta Terra é entre Portugal e Inglaterra. Lá na Idade Média, se eu não me engano, tem mais de 1000 anos essa aliança. Foi por uma dessas razões que Portugal, mesmo o Antônio Salazar, sendo um cara atentado ao fascismo, ele não ter declarado guerra contra os aliados e ter mais ajudado os aliados do que o eixo, porque essa aliança você me denunciou, tá, blá blá blá. Essa aliança era tão duradoura, ela era tão importante para Portugal que eles não puderam
trair essa aliança por causa de uma Alemanha nazista. O motivo da Espanha não ter entrado na guerra diretamente é outro, tá? Porque a Espanha estava toda, com perdão da palavra, fudida por causa da guerra civil. E como eles não tinham condições de ir para uma guerra por conta dessa guerra civil, o Francisco Franco ele foi muito astuto nesse quesito, que ele ficou exigindo coisa demais do Hitler, e o Hitler ficou putaço. Ele falou, depois que eles ficaram 2 horas conversando, o Hitler chegou e falou bem assim: eu prefiro que me arranque todos os dentes da boca a voltar a falar com esse homem, de tanta exigência que ele fez. Que o Hitler ele queria lá Gibraltar. Gibraltar tinha uma base naval do Reino Unido. Se Hitler tivesse Gibraltar, o que aconteceria? Ele teria o controle total do Mediterrâneo. Então ele queria Gibraltar, só que o Franco ficou fazendo exigência. Ele queria uma parte da França, queria colônia na África e não sei o que. E o Hitler ficou nervoso. Depois eles só conversaram por cartas, entendeu? Aí então, no final, eles não chegaram a acordo nenhum. O máximo que o Franco pôde ajudar foi enviar a Divisão Azul, que eram alguns portugueses e alguns espanhóis que lutaram em nome do Eixo. Mas quando eles perceberam que o Eixo estava perdendo, eles recuaram essa Divisão Azul. No caso do Brasil, na guerra, o buraco é um pouco mais embaixo. Getúlio Vargas, ele era praticamente fascista. Ele era um fascista. Não adianta você querer dizer que não. Ele tinha essa pretensão, mas eu acho que ele está mais para um populista do que necessariamente um fascista. Mas não deixa de ter... Ele era mais atentado ao fascista. Se eu não me engano, o filho dele pilotou um avião pro Hitler ou Mussolini ou por algum executivo desses partidos, nacional-socialismo e o nacional-fascismo. Mas o que acontece? O Getúlio Vargas ele era um fascista, ponto. Só que, por que o Getúlio Vargas lutou pelos aliados e não pelo Eixo? Porque é o seguinte, ele queria lutar pelo Eixo. O Eixo, pra quem não sabe, é a Itália, é o Japão e é a Alemanha. No caso, a Alemanha nazista, o Japão com seus primeiros ministros atentados ao fascismo, era quase como se fosse uma ditadura onde o primeiro-ministro tinha um poder meio que absoluto, o imperador era muito simbólico, ou seja, não era tipo culpa do Hirohito, vamos dizer assim. Os primeiros ministros do Japão naquela época eram meio que generais atentados ao fascismo, e a Itália, que era a Itália fascista, que foi quem inventou o fascismo, Benito Mussolini. Ok? Então, o Getúlio Vargas, o que acontece? Quando o Getúlio Vargas ele foi entrar na guerra, porque uma hora ou outra todo mundo ia entrar na guerra, não ia ter o que fazer. Mas o que aconteceu? Ele não queria entrar por qualquer coisa. Existiam os Estados Unidos naquela época, os Estados Unidos ele estava fazendo uma pressão na América do Sul para eles cederem aos desejos norte-americanos, ok? Normal. Só que o seguinte, Getúlio Vargas ele queria uma siderúrgica, então ele falou bem assim para o mundo inteiro, ó, quem construir primeiro a siderúrgica aqui vai ter meu lado na guerra. Os Estados Unidos se recusou a fazer essa siderúrgica. Então a Alemanha enviou um engenheiro, me fugiu o nome desse engenheiro. Até um pouco antes disso, os Estados Unidos ameaçou... Opa, terminamos o Grande Farol, olha que legal. Isso aí, o Grande Farol de Alexandria. O maior farol, acho que da história da humanidade, imagina, isso aí no horizonte. Mas, o que aconteceu? Não era como se fosse, como que eu posso dizer, uma coisa mais simples. Eu sou um fascista, eu vou apoiar o fascismo. O buraco foi mais embaixo. O Franklin Roosevelt, ele queria construir uma base naval no Nordeste. Tanto que até hoje tem estátuas em agradecimento dos Estados Unidos ao Brasil, pá. Mas ele queria construir essa base naval no Nordeste, certo? Até aí, tudo ok. Qual que foi o grande X da questão? Getúlio Vargas recusou, na hora. Quem que vai querer ter uma base militar de um país estrangeiro no seu território? No caso, só o Reino Unido que precisava disso. Então Getúlio Vargas naturalmente recusou.
O problema foi que os Estados Unidos ameaçaram invadir o Brasil, tá entendendo? Aí Getúlio Vargas falou, ó, cara, eu posso até te ajudar com algumas coisas, não desse jeito que ele falou, lógico. Posso até te ajudar com comércio, com borracha, mas eu preciso de uma siderúrgica, eu preciso industrializar o meu país. Que ele ficou muito atrasado por causa da República do Café com Leite. Os caras só pensavam em café, né? Então, isso foi virando uma bola de neve. E quando chegou nessa parte da siderúrgica, quando os Estados Unidos souberam que a Alemanha tinha mandado um engenheiro para construir uma siderúrgica aqui no Brasil, eles deram para o Brasil um investimento de 25 milhões de dólares, se eu não me engano. Aí o Brasil mudou de lado. Aí teve a desculpa dos navios de café que a marinha alemã, né, os U-boats, haviam afundado. Que apesar disso não ser falso, né, muita gente acredita que foi os Estados Unidos, mas não, existem relatos da Alemanha que tenha feito isso, isso foi mais para o povo, foi meio que o que o Getúlio Vargas precisava para entrar na guerra, o apoio popular para entrar na guerra, que o povo ficou putaço com a Alemanha quando descobriu isso. Só que eles já estavam planejando entrar na guerra há muito tempo antes. E aí o Brasil declarou guerra, se não me falha a memória, em 1942, certo? Eles declararam a guerra, só que o Brasil só foi enviar tropas em 1944, porque o exército brasileiro era muito despreparado para uma guerra desse tamanho. Então, naturalmente, o Brasil teve que tomar umas certas providências. Os Estados Unidos ajudaram a melhorar o nosso exército, os nossos 25 mil heróis brasileiros lutaram na Itália, com um sentimento de democracia no peito, porque eles lutavam pelo lado democrático. Aí quando eles voltaram era uma ditadura, como assim? Porque quem disser que o Getúlio Vargas não era um ditador, tá totalmente equivocado. Então, o que acontece? Por conta disso, o Getúlio perdeu muito apoio político e popular, principalmente porque ele criminalizou, ele marginalizou os pracinhas quando eles voltaram. Então, isso fez com que ele fosse deposto em 1945 e iniciassem novas eleições em 46. Por isso que acabou o mandato do Getúlio Vargas, porque meio que não fazia sentido um ditador no meio de um país que estava lutando pela democracia. Foi meio que o caixão do mandato do Getúlio Vargas. Aí depois ele iria voltar lá em 54 e iria se matar, mas isso foi um pouco depois. Entende? Então, foi uma coisa muito mais complexa do que simplesmente como que eu posso dizer? Uma fundada de navio de café. Ah, eu não sabia disso, ó. Os samurais aqui no Civilization 6, eles não são upgrade dos espadachins, eles são uma tropa à parte que não precisam de ferro. Então, vamos fazer, né? Um comerciante para depois render o que eles vão me custar. Deixa eu ver se dá pra comprar a casa de reunião. Acho que eu vou comprar um apóstolo. É isso, um apóstolo. Cara, samurai na veia. Samurai na veia, não tem porquê não. Bom, estamos crescendo bem. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade histórica que eu meio que falei. Qualquer coisa, se pedirem mais, eu falo mais. Não tem problema nenhum, não. Ah, pode, não tem problema não. Não sou um cara tão atentado à cavalaria, não jogando com o Japão, aparentemente. Eu tenho até 2 unidades de cavaleiros, mas no caso é cavaleiro e uma carruagem pesada. Mas nada que eu diria tão expressivo, como por exemplo jogar com a Sítia ou com a Mongólia. É que a Mongólia também não vai estar aqui porque precisa de DLC, mas não tem problema não. Vamos renovar nossa aliança com o Reino Unido. Inglaterra, Vitória, rainha implacável, uma das mais fodas da história. Bom, com esse apóstolo eu pretendo mais evangelizar a crença do que
simplesmente sair promovendo. Então eu vou converter essas cidades próximas em mim ao shintoísmo, talvez Fukuoka também, para eu ter os bônus da minha própria religião. Aqui, ó, piqueiros, essas lanças aqui da era medieval. É um grande equívoco quem chama a era medieval de Idade das Trevas. Realmente, se você comparar outras eras da humanidade, a era medieval aparentemente parece ser uma era onde a humanidade teve um certo atraso. Mas não se enganem, foi na era medieval que surgiu a pólvora, foi na era medieval que surgiu os canhões, não foi na era do Renascimento. Foi na era medieval onde surgiu uma colheita avançada, as grandes navegações tiveram a sua fecundação na era medieval, mas lógico, na era do Renascimento elas alcançaram o auge. Mas foi na era medieval onde surgiu um comércio. Teve sim um certo atraso, mas não foi aquela coisa que tipo, caramba, que atraso. Eu vou disseminar essa religião. Evangelizar a crença. Tá, já que... Pera aí, cadê o escrito? Esse aqui parece mais. Evangelizar a crença é como se fosse dar um upgrade na sua própria religião, entendeu? Isso que é evangelizar a crença. Acho que eu vou mandar esse apóstolo lá pra Fukuoka. Fukuoka também daqui a pouco vai ter... Pega. Isso aqui me preocupa. Isso aqui me preocupa. Você vai lá. Postos bárbaros sempre são uma preocupação. Vou mandar esse apóstolo lá para Fukuoka. Apóstolo é como se fosse aqui no jogo o auge que uma religião pode chegar de algum membro. Tudo bem que tem o grande profeta, mas o apóstolo, tipo, das unidades que você compra com fé, ele é o mais poderoso. Tem os inquisitores, se você usar o apóstolo para lançar uma inquisição. Inclusive a própria Inquisição Católica, por mais que os católicos, no caso os reis e a Igreja Católica tenha condenado bastante pessoas, foi o auge da moralidade cristã, o auge da moralidade, que eu diria, tipo, se você comparar a moralidade que as pessoas tinham naquela época com hoje, nossa, é uma diferença gritante. Além do fato que foi o auge da fé cristã. Que hoje a gente tanto precisa. E a Inquisição foi como se fosse um nascimento do que eu diria que seria o direito ocidental hoje, como funcionam as bases do direito. A Inquisição foi meio que isso, entendeu? As condenações, foi como se fosse um nascimento do direito moderno. Depois a instituição, o direito, que hoje em dia ela é meio que laica, ela não segue uma religião definida, a instituição do direito, mas ainda assim foi graças à religião que surgiu o direito moderno, né? Se você tem hoje habeas corpus, direito de defesa, tudo graças à Inquisição, ok? Então a Inquisição não foi de todo mal. Também na Idade Média houve as cruzadas, houve o avanço da medicina. O maior avanço, a maior peste, no caso, a maior pandemia da humanidade foi na era medieval, né? Peste negra. China sempre sendo China. Eu fico triste, velho, pelos chineses. Eles são considerados um dos povos que eu diria mais avançados tecnologicamente, cientificamente, mas são tão atrasados quando o quesito é higiene, tá ligado? Higiene básica. O que eles comem não é uma coisa que foi feita para comer, ou criado para comer, ou limpo exatamente para comer. Não digo que, por exemplo, a carne de boi não pode ter uma doença, mas quer comparar? Você comer um morcego, você pegar um morcego lá e comer. Foda, né, velho? É muito foda.
Eu não vou usar essa cavalaria contra eles porque é um piqueiro. Piqueiro meio que mata uma cavalaria muito rápido. Então eu vou pegar esse samurai que eu tô produzindo lá e eu vou, né, meter a lampoada. Vamos converter isso aqui pro shintoísmo, pelo amor de Deus. Fukuoka não pode ser. É minha cidade. Uma religião tão diferente. Bom, estamos fortalecendo o meu exército e disseminando mais a minha religião, o Shinto. Aí, olha só os primeiros samurais. Olha que foda, velho. Como eles ficam. Já vou mandar eles pra cá. Pra quem tá sei lá, na dúvida por que a cor deles é diferente, fica tranquilo que é por causa da cor base do Japão, que é vermelho e branco. Mas também, alguns deles podem aparecer azul. Não é lei eles serem só vermelho e branco. É mais comum aparecer vermelho e branco. Só que uma vez eu tava jogando de Brasil nas cores azul e veio tropas azul. Então às vezes a tropa pode vir com a cor que você escolheu do seu país. É mais comum vir com a cor base, mas relaxa. Samurai, velho. Olha isso aqui. Olha que foda. Deixa eu ver quanto de força que tem esse aqui. 48 de força. É muito forte. Não é a melhor tropa especial do jogo. Tropa especial que eu digo que é como se fosse a tropa que cada país tem, né? Própria. A melhor do jogo, pela minha experiência no qual eu joguei, apesar do Japão ser a primeira vez, eu ainda acredito que o samurai não seja melhor. Ele parece ser uma tropa muito boa, eu vou ver como que ele é no combate. Mas com todos os países que eu joguei, a melhor tropa até o momento foi o Minas Gerais do Brasil. Que o barco que o Brasil tem, que é o Minas Gerais, é muito bom, cara. Ele, além de ser muito forte, ele tem um alcance muito bom, 3 de alcance. E, cara, não dá pra alguma tropa normal alcançar você. Além dele ser muito rápido. Ou seja, é muito bom. Cara, a China é uma monarquia. Beleza. Alguma coisa tá tapando os meus... Puta merda. Vai. Acelera, samurais. Até hoje, no exército japonês, na Segunda Guerra, o Bushido, que é a ideia que eles têm sobre as artes da guerra, é muito foda, velho. Essa de se matarem pela honra, é tudo graças aos samurais, tá? Essa cultura japonesa é graças ao Bushido, né? Essa honra que o Japão tem é milenar. E é uma coisa completamente diferente de outros povos. Tanto que o Japão hoje, se você perguntar para um japonês o que eles acham das bombas atômicas, eles são contra. Mas o que eles acham das bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki, a maioria deles vai falar que eles mereceram, porque eles foram tão cruéis com os chineses e com os outros povos que tão cruéis que eles falam, nós merecemos essa bomba atômica. Ou seja, é fácil para o resto do mundo inteiro ficar julgando os Estados Unidos. Não que eu ache que os Estados Unidos sejam um país exemplar. Não, eles são um país muito intervencionista, são um país que pensa nos seus próprios interesses, mas essa questão da bomba atômica, cara, a bomba atômica é a garantia de paz no mundo. E quem ainda não percebeu isso, cara, trata de perceber. Se um país tem a bomba atômica, não significa que é porque ele tem a bomba atômica que ele vai jogar a bomba atômica. Entendeu? Por que as grandes potências do mundo até hoje não entram em uma guerra sem um motivo tão pesado como, por exemplo, um ataque? Antigamente era por qualquer motivo, tá ligado? Eu invadia um paizinho ali, eu entrava em guerra. Mas por que até hoje nós não tivemos uma terceira guerra mundial? Por causa das bombas atômicas. Ninguém quer tomar uma bomba atômica na cabeça, entendeu? Então, por causa delas, nós não tivemos a guerra, até hoje. A bomba atômica não é uma declaração de guerra, mas é a garantia da paz. Doutor Enéas.
Eu vou tentar matar esse explorador o mais rápido possível. Antes que comecem a fazer um recrutamento de bárbaros aqui pra entrar pro exército. Aí, ó, já começou. Porque isso aqui que acontece, tá, gente? Tá vendo isso aqui? Então, é o que acontece se você deixa o explorador bárbaro encontrar sua cidade. É isso que vai acontecer. Caramba, mais 5 de ouro. Bom, o porto é mais chamativo. Tô descendo com o samurai. Foda que até o Rojo era um samurai, né? Então, tipo, essa cultura japonesa tão forte. E esse amor que eles têm pelo Japão. É uma coisa que eu queria pro Brasil, velho. É tão triste que hoje o brasileiro não tem amor pelo próprio país. E isso eu até entendo, cara. Tantos problemas que os brasileiros enfrentam todo santo dia, tanta conta pra pagar. Imagina, quem que também ia ficar chateado com a própria nação se tivesse que pagar 98 impostos todo dia e nada que você pede dá certo, entendeu? Ainda mais tão polarizado politicamente. Um povo que não respeita a própria história também. Vocês já devem ter visto, né? O povo brasileiro, ele tem um sério problema que a maioria do povo brasileiro não consegue diferenciar Pedro Álvares Cabral de Dom Pedro I. Olha, fizemos o Colosso de Rhodes. Esse Colosso é muito foda. Ele é muito épico. É uma das maravilhas mundiais que não tem certeza. As pessoas, os pesquisadores não têm certeza se realmente existiu ou não. Eu acredito que tenha existido, velho. Eu não acho que nessa terra exista alguma coisa impossível. Muitas coisas são possíveis. Tá vendo que ele dá até um grande mercador a mais. Você vai pra cá. Aí, mano, finalmente, educação. Vai pra Zanzibar. E que outro daqui a pouco vai crescer. Cara, eu tô no hype de fazer maravilhas, mas não vamos continuar fazendo não. Já fiz 2 num vídeo só. Vamos investir nos samurais. E é samurai na veia, filhão. Mais um comerciante. E mais samurais. Para a identidade japonesa está à vista. Vou enviar esse samurai para ajudar os cavaleiros lá embaixo. Depois vou até fazer Cavaleiro Nobre. Cavaleiro Nobre é uma das tropas mais legais do jogo. Bom, o tempo do vídeo já tá ficando meio longo. Então, eu vou encerrando aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei, né? Ativa o sininho das notificações. Que essa série aqui do Japão vai continuar. Talvez alguns dias eu não vou trazer, porque eu tenho um compromisso muito grande que eu estou fazendo. Então, eu tô deixando para gravar essa série do Japão nos momentos que eu tenho um pouquinho de tempo livre. Que eu tô com um compromisso bem grande. Na hora que vocês souberem o que é, vai ser muito foda. Então, no eventual próximo vídeo, o que eu pretendo fazer com o Japão? Bom, eu já vou ter reforçado meu exército muito. Então, talvez eu vou começar a construir armas de cerco para invadir o Brasil, certo? E eu vou tentar dar uma melhorada no meu território. Eu quero invadir o Brasil, porque eu preciso de mais território. E o Brasil ele também já está meio cercado pela China. Se eu conseguir fazer um acordo de guerra conjunta com o Brasil e com a China, vai dar muito certo. Então, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus e falou, galera. Tchau.